Olá, estamos começando aqui mais uma edição do Metagame aqui na TV Poker Pro, edição de segunda-feira, e como a gente sempre faz, já vamos direto para os maiores resultados do poker online pelo mundo. Afinal de contas, domingo é dia de poker online. Dessa vez, o maior resultado brasileiro foi um conjunto de resultados no final de semana. Carlos Porto, jogador lá do Ceará, Ceará Poker 26 é o nick dele, arrebentou na sexta-feira, conseguiu 3 títulos no PokerStars, vou até falar aqui, 55 com rebuy, 55 com um rebuy e um add-on, e o 33 com rebuy, e levou cerca de 11 mil dólares. Mas seu grande resultado mesmo veio nesse domingo, quando ele conseguiu o título do Bigger 109, e aí conseguiu um prêmio de 46.121 dólares, um field gigantesco, quase 3 mil jogadores, né? 2.919 inscritos no Bigger 109, e a maior vitória da carreira do Carlos Porto, que teve um fim de semana, como eu escrevi no blog, um fim de semana perfeito, coisa que ele não vai esquecer jamais. Teve mais gente também que fez bonito no final de semana. A gente teve o Fred William aqui de São Paulo no Bigger 55, né? Bateu 5.071 oponentes, ainda mais do que o Carlos Porto teve que bater no Bigger 109, e ficou com um prêmio quase tão bom de 35.500 dólares. Vários resultados brasileiros bons nesse final de semana, como sempre a gente está arrebentando no online, no domingo do online, não dá nem para falar todos aqui, qualquer coisa vocês abrem o Super Poker aí e dão uma olhada. A gente teve João Simão fazendo bonito, Yuri Nerd Guy, Gustavo Pio Limeira, quem mais? Caio Peçanho, André Acari, Felipe Salgado, Andrei Luiz, Leandro Braza, Zé Canino, teve um monte de gente aí que fez a festa nesse final de semana no PokerStars. Como eu sempre falo aqui, e isso não dá para deixar de falar, é o sinal da evolução do poker brasileiro. O Brasil, no poker online, se no poker ao vivo a gente ainda está crescendo e aumentando a nossa participação em torneios internacionais, no poker online, que a gente tem muito mais acesso, claro, por todas as facilidades, a gente já mostrou que é hoje um dos 5 maiores países do mundo no poker online. Então, parabéns aí para os brasileiros que fizeram bonito nesse final de semana. E não foi só no poker online que a gente teve grandes resultados. Um nome conhecido aí do poker brasileiro, Fábio Age, né, o Binho Age lá de Santa Catarina, conseguiu a vitória na 7ª etapa do Circuito Catarinense de Texas Hold'em 2013. Levou aí o prêmio de 10 mil reais, né, aí é reais, 10 mil reais pelo primeiro lugar. Destaque também para o Moisés Moraes, que é o cara que está liderando o ranking aí e ficou na 3ª colocação. A etapa foi bacana, 160 pessoas no field, um field muito bom para uma etapa de estadual. Santa Catarina é um estado que tem o poker muito forte, então isso aí só vem reforçar, além de grandes talentos no poker catarinense, a gente tem realmente a participação enorme dos jogadores do estado nos campeonatos estaduais. Então esse é um destaque muito grande aí, o poker catarinense, e o Binho Age, que é um dos melhores jogadores do Brasil. Passando aí para o poker internacional, a gente tem essa semana o Seminole Hard Rock Poker Open, com 10 milhões de dólares garantidos para um torneio com um nome grande e uma premiação grande. Esses 10 milhões de dólares garantidos já foram atingidos, a premiação já passou a casa dos 11 milhões de dólares, né? Com reentradas e tudo mais. Vou falar os números para vocês aqui que eu não decorei, claro. 2.384 entradas, premiação total de quase 12 milhões de dólares, então ultrapassou bem o garantido aí. Um torneio com 3 opções de reentrada, né? Então os jogadores, mesmo sendo um buy-in caro, é um buy-in do nível de um EPT, por exemplo, 5.300 dólares, mesmo sendo um buy-in caro, os jogadores aderiram aí a esse torneio. E quem está liderando é uma estrela do poker, Justin Bonomo, que está lá com 2.722.000 em fichas. Ele não é o único jogador conhecido nessa mesa final. Outro destaque grande, Mate Janetti, e também o 10º colocado, Amir Lehavot, que, como vocês sabem, é um dos integrantes do atual November 9. Restam 100 jogadores ainda. A gente fala o que aconteceu nesse Seminole Hard Rock no programa de quinta-feira, que aí a gente já vai ter o campeão. Mais uma coisa já dá para falar, esse torneio foi, para a primeira edição dele, um grande torneio desse, foi muito bem recebido pela comunidade de poker lá dos Estados Unidos, um número surpreendente de entradas assim, para um torneio tão caro, e conseguiu bater com facilidade a premiação garantida.
Outro torneio internacional que chama a nossa atenção é o EPT Barcelona, que está começando hoje. A gente está gravando esse programa na segunda-feira, como eu disse. Hoje já tem satélite para o Estrelas Poker Tour, uma das etapas, um dos torneios que vai ter fazendo parte do calendário do EPT Barcelona. Então, o Main Event só começa no domingo. A expectativa, claro, é para esse torneio, que é um dos maiores do mundo. O EPT Barcelona é tradicionalíssimo. Expectativa também pelo grande número de brasileiros que vão estar lá. No programa da quinta-feira a gente fala mais sobre isso, todos os brasileiros que vão participar desse torneio. Mas, por enquanto, o que a gente já pode falar é que o EPT comemora aí, em 9 temporadas, vai começar a 10ª agora, como sempre, o EPT Barcelona abrindo a temporada. Nessas 9 primeiras temporadas, a premiação que o EPT arrecadou é de quase 500 milhões de euros, meio bilhão de euros arrecadado em 9 temporadas aí do European Poker Tour. European Poker Tour que começou em 2004 justamente com o EPT Barcelona, por isso essa comemoração e essa identidade que o EPT Barcelona tem com o circuito. Acho que a etapa, junto com o Monte Carlo, são as 2 etapas mais fortes, justamente as etapas de abertura e de encerramento. A primeira edição em 2004 teve 229 jogadores, foi conquistada, né, pelo Alex Stevich, um jogador da Suécia, que sumiu, depois nunca mais apareceu, e ganhou um prêmio de 80 mil euros, que para a época era uma bolada. Agora os prêmios são muito maiores aí. No total já foram 16 países que o EPT visitou e 1.095 eventos sendo disputados por 111.389 jogadores. É muito número, é muita tradição. O European Poker Tour que começou pequeno em 2004, mas teve uma evolução muito grande, ao contrário do World Poker Tour, que começou grande e agora a gente está vendo a queda aí nos números. O EPT está sempre crescendo, é sinal de que o poker está realmente se espalhando pelo mundo, não ficando só restrito aos Estados Unidos. Quando era aquela coisa do boom do Moneymaker e tal, era ainda uma coisa muito americana, o poker explodiu no resto do mundo. Então o European Poker Tour mostra aí a força do jogo no continente europeu. Vamos ficar de olho aí no EPT e, como eu disse, no programa da quinta-feira a gente fala quem são esses brasileiros que vão invadir lá. Eu acho que vai ser a maior participação brasileira em torneios do European Poker Tour. Destaque para uma matéria na semana passada, mas a gente tem que falar isso aqui sempre no Metagame. A gente já falou do poker na Unicamp, da participação que o Acari e o Federal tiveram lá para criar essa disciplina de poker na universidade aqui brasileira, né, uma universidade das mais renomadas, que é a Unicamp, e agora a matéria sai no G1, um dos maiores portais do Brasil, falando que é o curso optativo mais procurado na Unicamp de Limeira. Então é mais uma vitória do poker aqui no Brasil. 130 alunos, é incrível essa procura aí, acho que nem os mais otimistas podiam esperar esse número, então a gente tem que ficar muito feliz, porque o poker em uma universidade, sendo lecionado com seriedade e ajudando as outras matérias da universidade, não é ensinar a jogar poker, é como aplicar o poker nas outras matérias, na carreira profissional dos universitários. Isso pra gente é muito importante, é sinal mesmo de reconhecimento, então eu fico muito feliz. Se a gente fica feliz com o poker aqui no Brasil, o poker lá fora tem alguns momentos que deixam a gente tristes. Um desses momentos é que em Nova York, como vocês sabem, o jogo ao vivo, o jogo de poker ao vivo é proibido em Nova York, ele é ilegal. E alguns jogadores foram pegos lá numa atividade dessas, jogando poker, que é uma coisa que aqui no Brasil está sendo cada vez mais considerada uma coisa legal em todos os aspectos, e lá nos Estados Unidos a gente ainda tem esse problema. Essa semana o Justin Smith, o Booster J, assumiu a culpa por ter jogado poker ilegalmente em Nova York, e se for condenado, ele e o Edwin Twing, se eles forem condenados, eles podem pegar até 5 anos de prisão cada um. Já tem outros jogadores famosos envolvidos nesse caso, é o caso do Bill Adler, a gente tem o Abe Mosseri, Peter Feldman, então são nomes conhecidos que estavam jogando poker em Nova York, mas como o negócio é ilegal, eles foram condenados. O Justin Smith agora assumiu a culpa, então vamos ver como vai ser o julgamento dele. Se tudo der muito errado, ele pode pegar até 5 anos de cadeia por jogar poker ao vivo, o que, na minha opinião, é um grande absurdo, um retrocesso que mostra que as leis americanas não são tão boas assim como a gente imagina aqui no Brasil.
Outra notícia triste, mas que está tendo um final feliz, é o acidente que o Matt Savage, um dos diretores de torneio mais famosos do mundo, teve recentemente, né? Na sexta-feira passada, ele teve um acidente num tobogã e teve um problema na coluna sério, os nervos da coluna, teve que fazer uma cirurgia às pressas e parece que correu tudo bem e agora só precisa se recuperar. E eu tenho muita identificação com isso, que em 2009 eu sofri um acidente de moto, passei pela mesma situação, assim como o Matt Savage, tive a possibilidade de perder a movimentação nas pernas, de ficar paralítico, então eu falo, já me dá até um arrepio, mas correu tudo bem com o Matt Savage, assim como correu comigo também, então aqui a gente deseja as melhoras para ele, ele que, como eu disse, é considerado aí por muitos um dos melhores diretores de torneio do mundo. E para fechar esse programa numa nota mais alegre, para a gente levantar o astral, eu dou uma dica de vídeo aqui, para quem ainda não assistiu, o Edu Sequela fazendo o Na Mira do Poker de Rua, vale a pena, é divertido, é engraçado, a gente leva na brincadeira, se diverte demais com o Edu Sequela, ele falando que fez um piloto, né, um teste, mas eu acho que pela repercussão que teve e pela qualidade que ficou esse primeiro aí, acho que a gente vai ter mais um programa fixo aí na grade de programas da TV Poker Pro, mais uma coisa pra gente dar risada, acompanhar, além do programa do Vitão, do Piores da Semana, a gente vai ter aí o Sequela fazendo a gente rir e rir bastante, porque olha, eu me diverti mesmo, certo? Esse Metagame vai ficando por aqui, a gente volta então na quinta-feira para falar dos brasileiros no EPT e de tudo que aconteceu no poker no Brasil e no mundo nessa semana. Até lá!